E aí, chefe? Você sabe o que é melhor para a sua carreira? Desenvolver as competências técnicas ou as competências comportamentais? Este é o programa Gestor Valioso. E neste programa eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar indispensável e a dobrar o seu salário. E o meu nome é Ademar. Eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E neste capítulo eu vou te ensinar o que é mais importante, as competências técnicas ou as competências comportamentais para um gestor. Eu tenho a oportunidade de avaliar vários currículos para contratação e seleção de gestores na empresa onde eu trabalho. E a grande maioria dos currículos descreve nas competências os cursos que este candidato foi certificado, e a sua grande maioria são cursos que desenvolvem as habilidades técnicas, como por exemplo o Lean, o Six Sigma, resolução de problemas, auditor ISO, entre vários outros que existem. E para falar a verdade, pelo menos no meu caso, eu olho para essas competências somente por curiosidade e eu não me lembro de nenhuma das vezes que essas competências tenham sido sequer levadas em conta para o processo de entrevista. Entendo que possivelmente os headhunters eles usem essas competências como um primeiro filtro para a seleção, mas para mim, para o Ademar, o que é importante é como esta pessoa gerencia a equipe e como ela lida com os desafios do dia a dia. Então, claramente, eu estou me referindo à contratação de cargos de gestão, onde é necessário este tipo de competências. Para contratar um técnico, neste caso, eu concordo que a competência técnica é mais importante, mas nesse vídeo, o meu intuito é falar com um gestor, aquela pessoa que precisa mover pessoas, guiar elas para alcançar os objetivos da empresa. Então, quais são as competências importantes para um gestor? Quais são as competências comportamentais que a alta direção de uma empresa busca nos gestores? Eu vou falar aqui neste vídeo 4 competências comportamentais que eu julgo de extrema importância para ser um bom gestor. A grande maioria dessas competências é chover no molhado, mas mesmo assim, eu já conheci vários gestores que neste básico eles conseguem fazer, ou eles não têm a consciência de que eles não estão usando essas competências corretamente. A primeira competência que eu vou te falar hoje é o foco no resultado. Este aqui, eu acho que é óbvio para todos que o salário que a gente recebe é devido aos resultados que a gente traz para a empresa. Uma empresa, ela vive de lucros. Nenhuma empresa sobrevive sem lucros. Sem lucros, ela quebra. Então, para que a empresa dure bastante tempo, ela precisa continuar dando lucros. E uma peça crucial para isso são os seus colaboradores e os seus resultados. Então, todos os colaboradores da empresa precisam buscar o resultado, buscar aquilo que vai fazer a diferença e que vai trazer mais lucros para a empresa. Porém, há algum tempo eu ouvi a frase demissão silenciosa, mas parece que há alguns anos atrás isso virou uma modinha nas redes sociais. Mas apesar de ter saído da moda hoje, o conceito ainda permanece. A demissão silenciosa são aquelas pessoas que não querem se esforçar no trabalho e só fazem aquilo que é pago para fazer, e nada mais. Para cargos mais de base, eu não vejo nada de errado em fazer isso, fazer somente o que está descrito na descrição de cargo. Mas o que eu vejo na realidade são os gestores, pessoas que foram depositadas confiança pelos seus superiores, e eles fazem isso, fazendo o mínimo, sem se dedicar ou se esforçar para trazer maiores resultados para a empresa. Eu entendo que sempre buscar maiores resultados é cansativo, mas se o gestor não buscar e não mostrar, por exemplo, os colaboradores da base da pirâmide, eles também não vão buscar. Então, o foco no resultado é a primeira competência. E cuidado, será que você não perdeu este foco e entrou no modo automático, fazendo a mesma coisa todos os dias, sem gerar novos resultados? A segunda competência é a gestão de pessoas. Esta é básica e todos os gestores já devem ter ouvido falar.
é ter empatia com seu colaborador, dar feedback, motivar a equipe, entre outras. Mas em alguns casos, eu já vi gestores que o foco principal dele se tornou a gestão de pessoas. Deixa eu te perguntar, você conhece o teste comportamental DISC? Não vou entrar em detalhes, mas o teste comportamental DISC diz que existem 4 tipos de comportamentos nas pessoas, e todos nós somos a combinação desses 4 comportamentos, uns mais fortes e outros mais fracos. A letra que compõe o DISC identifica cada um dos comportamentos, sendo o D de dominante, que é uma pessoa que sai fazendo tudo, aquele mandão, mas que é muito focado nos resultados. O I é de influente, que é a pessoa que gosta de se comunicar. O S é de estável, que é a pessoa que não gosta de mudanças e preza muito pela relação e a confiança entre as pessoas. E o C é de conforme, de pessoas que gostam de tudo no lugar, gostam de regras e de seguir as regras. Esta é uma descrição bem rápida e resumida do DISC. Mas por que eu te expliquei sobre o DISC? Lembra que eu disse que todos nós somos a combinação desses 4 comportamentos, uns comportamentos mais fortes e outros comportamentos mais fracos? Então, pegue uma pessoa com alto S. Ela é altamente estável. Esta pessoa é uma pessoa muito confiável e também confia muito nas pessoas. E ainda, se o segundo comportamento mais dominante for o I, de influente, que gosta de conversar e se relacionar com as pessoas, este gestor é um excelente gestor de pessoas. A equipe ama este gestor, pois o gestor é altamente amável, sincero e ele realmente se preocupa com a equipe. Porém, ele é uma pessoa que não gosta de magoar a equipe. Nunca vai assumir aquela postura durão, nunca irá repreender alguém da equipe e as decisões sempre serão tomadas em equipe. O que importa aqui é a equipe e o respeito total pela equipe e pela opinião da equipe. É aquele pai que mima os filhos e acaba perdendo o foco nos resultados. Vira um time feliz, motivado, mas usando energia em algo que talvez não faça sentido para a empresa, pois esse líder não consegue passar a sua opinião, deixa a equipe tocar do jeito que eles querem. Assim, a gestão de pessoas é importante sim, mas mais importante do que a gestão de pessoas em uma empresa é o resultado que deve estar alinhado com as necessidades da empresa. A terceira competência é o desenvolvimento de pessoas. Eu vejo muitas empresas no Brasil que não investem no desenvolvimento de pessoas. Eu tenho a impressão que isso seja um viés cultural do nosso país. Temos uma alta taxa de rotatividade de profissionais nas empresas. São poucas as pessoas que conseguem se aposentar no primeiro emprego, principalmente na indústria. Então, para reduzir as chances de ser demitido, eu sinto que as pessoas não querem passar o seu conhecimento para o outro, pois enquanto só ele detém aquela habilidade, ele sente que ele é insubstituível. Mas você, como gestor, precisa quebrar esta casca. As pessoas são os bens mais valiosos de uma empresa. São as pessoas que vão fazer o serviço no dia a dia. Quanto mais capacitado é o colaborador, ele conseguirá executar a atividade com mais assertividade e velocidade, aumentando os resultados. E os resultados dos seus colaboradores são os seus resultados como gestor. Eu também ouvi uma vez a frase: "Ah, eu não treino os meus colaboradores, pois eles logo podem sair da empresa." Bem, tudo bem, mas se ele decide ficar, e aí? Fica ruim para quem? Um outro obstáculo que eu vejo muito nas empresas é achar que um treinamento válido é só aquele treinamento ministrado pela escola X e que vai emitir um certificado. Você, como gestor, você não pode se apegar a isso. O certificado do seu colaborador vale alguma coisa para você? E se você tem um técnico, aquele mais experiente, que tem um certificado que ele obteve há vários anos atrás, e ainda ele aprendeu ainda mais durante a vivência dentro da sua empresa, na prática.
E se esse técnico conseguir ensinar aos outros colaboradores o conteúdo que ele aprendeu aplicado na prática dentro da sua empresa? Não vai ter um certificado, mas não é muito importante para você e sua equipe? Mas na prática, eu vi em várias empresas o treinamento enroscar, porque eles jogam toda a responsabilidade em cima do RH, sendo que tem muita coisa que consegue fazer dentro da própria área. A quarta competência é a autorresponsabilidade. Eu tive acesso a este conceito somente em 2023, quando eu conheci o trabalho do coach Paulo Vieira. Ele diz mais ou menos assim, ó: você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Tudo que deu certo, tudo que você tem de bens, tudo é mérito seu. Mas tudo que deu de errado também é mérito seu. Esta frase, ao menos para mim, é super poderosa. Ela me trouxe a consciência de que eu sou o único dono da minha vida. Eu decidi, consciente ou inconscientemente, tudo que eu fiz ou deixei de fazer na minha vida, que me trouxe até aqui hoje. Então, eu vi em muitas empresas aquele empurra-empurra de responsabilidades. Tipo, aquele problema da manutenção. A produção não tem culpa disso. Essa peça misturada foi culpa da logística e a qualidade não tem nada a ver com isso. Antigamente, eu até concordava com isso. Eu achava natural esse tipo de pensamento, pois é o que acontece normalmente em nossa volta, e eu não via nada errado com isso. Aí, as minhas dívidas eram um problema do governo, que não conseguia controlar a inflação. O problema não era o Ademar que aumentou os gastos, mas não conseguia ser promovido e ganhar mais. Não, não, a culpa é do governo, e na próxima eleição vai ser tudo melhor. E aí, você já passou por isso? Assim, em uma empresa, quando o problema ocorre, pode ser que realmente o problema seja do outro, mas você tem controle sobre o outro? Na grande maioria das vezes, nós não temos. Mas e aí? Vamos deixar os resultados que vai definir os seus ganhos na mão do outro? Dentro deste problema que aconteceu, não existe uma pequena parcela, nem que seja 5%, que você tem algum tipo de ação? E ao fazer essa ação, você consegue melhorar o seu resultado? Então, quase sempre tem um jeito diferente de fazer. São pouquíssimos os casos onde não existe nenhuma ação que você não possa fazer. Então, sem autorresponsabilidade, você está deixando que os outros controlem a sua vida e os seus resultados. E com a autorresponsabilidade, você assume a rédea da sua vida e dos seus resultados. É fácil? É fácil falar, mas não é fácil executar, pois a nossa mente não está programada desta forma. Muitas vezes, eu mesmo me pego fugindo da autorresponsabilidade. É um controle constante, mas só assim teremos melhores resultados e com melhores resultados teremos melhores remunerações. E aí, você realmente aplica essas 4 competências na sua carreira? De verdade? Se policie e veja se você está realmente aplicando estas 4 competências do jeito que deveria ser. Melhore essas competências comportamentais e faça de 2025 um ano de virada na sua carreira. Me siga ou se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.